paz do Senhor, papai, a paz do Senhor, mamãe, a paz do Senhor, crianças. Que saudade eu estou de vocês. Nessa manhã de domingo aprenderemos mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor, que está escrita aqui na Bíblia, né? Hoje nós iremos estudar a lição de número 11. A lição que nós iremos estudar o seguinte: uma casa de fazer discípulos. Sim, uma casa de fazer discípulos. Vamos juntos orar? Papai do céu, te agradecemos por essa manhã. Queremos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Senhor, abre nossas mentes para que nós ficamos mais fortes como cristão. Amém. O título da nossa lição de hoje, criança, é uma casa de fazer discípulos. Sim, a igreja é uma casa de fazer discípulos. O nosso memorizando está em João 8:31. Vamos ouvir? Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Crianças, vamos ouvir um louvor? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora chegou o momento da nossa história bíblica. Presta atenção que você vai aprender que você também é um discípulo na casa do Senhor. Uma casa de fazer discípulo. Todo mundo aqui já aprendeu o que é ser cristão. Muita gente nos pergunta: o que é ser cristão? O que é ser cristão, criança, para você? Quem pode me responder? Ao decorrer da história, nós recebemos vários títulos por ser cristão. Por exemplo, evangélico, irmãos, crentes, protestante, Bíblia, e tem outros, vocês sabem me dizer. Mas o que é realmente ser cristão? Cristão é ter um nome de crente, ter um nome de irmão, ter um nome de evangélico, de protestante e de Bíblia. Ser cristão, criança, é ter a imagem de Jesus na sua vida, é ser representante de Jesus aqui na terra. Crianças, a maneira que nós somos chamados, isso não importa. O que importa
aí as pessoas olharem para você e ver Cristo na sua vida. Você vivendo em família, você ajudando o velhinho, ajudar quem caiu, ajudar seus amiguinhos que se machucou, ajudar aquele que está com dificuldade de subir, é de andar de mão junta. Quando a gente andamos de mão junta, realmente nós somos reconhecidos como os discípulos de Cristo. Isso nos dá através do nosso comportamento. Uma das coisas que, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, é que nós devemos demonstrar que Ele vive em nós através do nosso testemunho. Veja como gratificante quando as pessoas reconhecem que você é filho de Deus. Criança, você tem sido reconhecido como filho do Senhor? Você tem agido como um bom cristão? Responda essa pergunta para você. Se você não tem agido, modifique a forma de viver. Seja amigo, seja compreensivo, seja um bom filho. Ande de mão junta com o seu irmão. Dê um bom testemunho. Vamos começar a conhecer um pouquinho da história das pessoas que se chamaram de cristão. Estevão foi um desses cristãos. A igreja foi crescendo demais e foram precisando de pessoas para ajudar. E foram constituídos discípulos. Estevão foi um desses discípulos. Vamos ouvir agora um pouquinho da história de Estevão. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos este Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os anciãos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o que ouvimos dizer, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Deixe a sua terra e seus parentes, Deus disse, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas Deus lhe prometeu que ele e seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu punirei a nação a qual servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este aos 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações.
dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Assim este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois sobreveio fome a todo o Egito e Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, num total de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Hamor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou grandemente o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, o qual era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que brigavam. Tentou reconciliá-los, dizendo: "Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro?" Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem?" Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: "Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó." Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: "Tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gemidos e desci para libertá-los. Venha agora. Eu o enviarei de volta ao Egito." Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: "Quem o nomeou líder e juiz?" Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: "Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu." Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram, e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: "Faça-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros.
conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Ó Israel, acaso foi a mim que trouxeram sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto? Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo do testemunho, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Com a morte do diácono Estevão, a igreja foram sendo perseguidos. E várias pessoas saíram daquele lugar para falar de Jesus em outro lugar. Assim, o evangelho de Jesus se espalhou. Se espalhou por todo mundo. Começou o ID de Jesus. Os cristãos começaram a falar: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta dos pecados. Em vários lugares começou a se ouvir falar de Jesus. A igreja cresceu, se multiplicou, porque havia várias pessoas falando de Jesus, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Os discípulos, eles ficaram mais próximos de Jerusalém e eles ficaram sabendo que estavam acontecendo coisas maravilhosas em outros lugares. Aí ele mandou o diácono Barnabé aí até Antioquia para saber o que estava acontecendo. E lá ele ficou muito feliz com a obra que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Lá ele encontrou Saulo. Barnabé e Saulo foram para Antioquia. Lá eles ficaram 1 ano ensinando a palavra do Senhor para aquele povo. Durante desse 1 ano aconteceram vários milagres. E foi neste lugar que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Ao decorrer das aulas, nós aprendemos várias lições para entender o que é a igreja. Entendemos que a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de oração,
É um lugar que servimos a Deus. É um lugar que aprendemos a palavra. É um lugar onde Deus fala. Aonde nós temos dons espirituais. A igreja, nós falamos só a verdade. A igreja é o nosso abrigo. A igreja, ela é um lugar de cura. A igreja é um lugar de alegria. A igreja é onde aprendemos a ser discípulo. Espero que você valorize cada momento que você está na casa de Deus. Preste atenção no que está sendo ensinado. É na igreja que aprendemos a ser discípulos de Jesus. Não basta apenas conhecer a Escritura. Nós temos que viver a Escritura. Nós temos que ser cristão de verdade. Criança, chegou ao final da nossa escola bíblica dominical de hoje. Que você possa ter aprendido que nós somos discípulos da casa do Senhor. Tenha um ótimo domingo. Beijão no coração de todos vocês. Aquele abraço. Tchau, até a próxima aula.